Salve, rapaziada, vou falar hoje aqui um pouco um dos motivos que eu vejo que é o principal do porquê que os brasileiros não se esforçam mais em aprender inglês. Ó, onde eu tô aqui, uma fazenda aqui na Alemanha. Esse rio tá congelado, uma boa parte dele, ó, lá no fundo. Ali, ó, tá congelado. Só essa parte aqui mesmo da fonte que ainda tá de boa, que tá congelado também. Olha as árvores, como que tá. Enquanto isso eu vou dando uma volta aqui. Vou explicar pra vocês, estou aqui com a minha garrafinha de água. Bebam água, rapaziada, é importante. Um dos motivos que eu acho que porque a gente não se esforça mais em aprender inglês é porque enquanto a gente está no Brasil, a gente não vê a necessidade de falar inglês. Eu tô aqui num lugar onde tem gente de vários lugares, de vários países, mas a linguagem principal aqui é o inglês. E eu cheguei aqui com inglês básico, o máximo que eu consegui era pedir informação e tal. Mas aqui eu vi a necessidade, e começou a nevar, aqui eu vi a necessidade de aprender inglês. Porque o inglês, rapaziada, ele abre muitas portas. Então eu acho que muitas vezes a gente não aprende, porque enquanto você está no Brasil, você não vê a necessidade de falar o inglês. Todo mundo ali fala português, você não sente a necessidade. Mas só quando você vai para um lugar que você se expõe a um local onde a língua principal é o inglês, você é obrigado, você se sente na obrigação de aprender. Eu me sinto um analfabeto aqui, sendo bem sincero, porque eu vejo as pessoas conversando e eu só entendo partes da conversa. No geral não entendo muita coisa. Dialogo pouco com a galera aqui. E isso me fez, eu estou estudando um pouco mais, estou começando a ler inglês. E me fez ver a necessidade de aprender. Mas quando eu estava no Brasil, eu não tinha muito essa necessidade. Eu senti isso em um voluntariado que eu fiz em Florianópolis, em Balneário também, mas senti mais em Florianópolis porque lá tem muitos europeus. Então você quer conversar com a pessoa, você quer conhecer a pessoa, ouvir um pouco da história dela, mas só que ela só fala inglês. E aí se você não fala inglês, fica um pouco difícil o diálogo. Olha o rio como tá em volta aqui, ó, congelado. Ali eu senti a necessidade. E aí depois vim pra Alemanha. Tá, aqui em alguns locais é mais o alemão, mas aqui a galera fala alemão e também fala inglês. E no local onde eu tô, pelo fato de ter gente de vários países, a língua principal aqui, falada aqui dentro, é o inglês. E aí eu senti a real necessidade de aprender o inglês. Então eu comecei a estudar mais, eu comecei a ler. Então, no Brasil você não tem essa necessidade, você não sente essa necessidade tanto de aprender o inglês. Mas a melhor coisa que você pode fazer mesmo no seu quarto com o YouTube, você aprende muita coisa. Mas você precisa se expor à língua, se expor a um ambiente onde as pessoas só falam essa língua, que aí você vai sentir a real necessidade. Deixa eu colocar minha mão no bolso que tá frio pra caramba aqui. Quando você vai para um local, você sente a real necessidade de falar o inglês. Então você precisa se expor mais a ambientes, ouvir pessoas conversando em inglês, tentar falar. Eu sou um pouco tímido, mas naquilo que eu consigo falar e entender, eu falo. Eu tento falar um pouco. Não quanto eu gostaria, porque se eu começar um diálogo com a pessoa, me exponho mais em conversar, porque eu sei que vai chegar um momento em que a pessoa vai começar a falar e eu não vou entender muita coisa. Então eu me exponho um pouco, mas eu sempre ouço, sempre que possível, estou no meio da roda ali para entender o pessoal conversando. Tento dialogar às vezes também, mas estou me esforçando muito mais para aprender agora. Mas por um único motivo, que eu senti a real necessidade de aprender inglês. Aqui eu senti a real necessidade, porque
o alemão é difícil, mas se você fala inglês, em muitos lugares eles vão falar em alemão, mas você pode pedir para eles falarem inglês e eles falam. Então a gente precisa se expor mais a ambientes onde você vai ouvir e vai ter que falar inglês. Porque você vai sentir a obrigação, vai sentir a necessidade na pele de aprender. Porque enquanto você está na sua zona de conforto, olha o sol nascendo ali. Enquanto você está na sua zona de conforto, tu não vai sentir a pressão, a necessidade de aprender. Mas a partir do momento que você sai dessa zona de conforto, aí tudo muda. Mas é ali que acontece a transformação. É fora da zona de conforto. Então você precisa se expor mais a ambientes, a locais onde você vai sentir a necessidade de falar o inglês. É isso que você precisa. Ó, começou a nevar aqui agora. Você precisa se expor a ambientes onde você vai falar mais, você vai ser obrigado a falar e vai ouvir. E com isso, aos poucos, você vai desenrolando, vai começando a entender um pouco mais do inglês. Tem conversas no YouTube para quem está no nível A1, que é o básico. É o que eu estou fazendo. Ajuda muito no entendimento, melhorar a pronúncia. Ler também é importante. Você consegue formular melhor as frases. Mas a mensagem é essa: se exponha ao máximo a ambientes onde as pessoas falam inglês, para que você ouça mais pessoas conversando inglês e sinta a necessidade de falar o inglês também. Com isso você vai melhorar aos poucos e o inglês vai te levar longe. Então aprenda o inglês, se exponha mesmo, não tenha medo de errar. Porque da mesma forma que os gringos erram quando vão tentar falar português, você vai errar no começo no inglês, mas eles entendem. Então é isso, essa é a mensagem.